Olhe para essas igrejas católicas. O padre, os cardeais, os bispos, os arcebispos, o padre, estão assentados em tronos confortáveis como reis. São reis sem coroa. O Papa Francisco está sentado em um trono. E os católicos podem fazer um trono, colocar o Papa Francisco sentado sobre ele e levantar esse trono nos seus ombros e carregar o Papa Francisco como se fosse um rei. Um pastor branamista como Baruti Kasogo, ou seus discípulos, os seus membros, podem fazer um trono, colocar Baruti Kasogo sentado nesse trono, colocar esse trono sobre os seus ombros e carregar Baruti Kasogo como um rei. Olhe para os púlpitos das igrejas protestantes e me diga se o pastor não está sentado na melhor cadeira, na cadeira mais confortável, que parece um trono. Então tem o trono do presidente e tem o trono dos seus conselheiros, enquanto que os membros estão sentados lá em bancos de madeira, cadeiras de plástico. Mas o presidente das igrejas protestantes, presbiterianos, luteranos, metodistas, batistas, estão sentados em tronos no púlpito de suas igrejas. Eu estou mentindo? Olhe para essas igrejas evangélicas e me diga se os pastores não estão sentados nos seus tronos. O presidente está sentado em um trono maior. Ele é o rei. Ele tem os seus ministros, seus conselheiros, que são os seus obreiros. E ele tem os seus súditos, que são os membros das igrejas. E tudo o que ele disser, o povo fará. Ele diz, vamos comprar um avião. E o povo contribui para comprar um avião para ele. Vamos comprar um terreno de 10 milhões de reais. E o povo faz isso. Vamos agora doar tantos milhões de reais para nós comprar um canal de TV, uma estação de rádio, para nós comprar isso ou aquilo. Vamos fazer isso e aquilo. Tudo o que eles disser, os seus súditos fazem porque eles são reis nas suas igrejas. Olhe para os pastores branamistas e diga-me se eles não estão sentados nos seus tronos. A cadeira do pastor branamista, ela é diferenciada. Ela é mais acolchoada, é mais confortável, ela é maior. Por quê? Porque eles são reis sem coroa nas suas igrejas, nos seus reinados. Mas não foi assim com Jesus. Quando Judas foi vender Jesus por 30 moedas de prata para os soldados romanos, os soldados romanos perguntaram, mas como que nós vamos saber quem é ele? Porque todos vocês estão iguais. O Judas disse, aquele a quem eu beijar, aquele a quem eu der um beijo na face, esse será ele. Os soldados nem sabiam distinguir quem era Jesus e quem não era. E Pedro, quando era acusado de ser um discípulo de Jesus, alguém disse, você é um deles, a tua fala te denuncia, você fala igual a eles. Então eles nem mesmo sabiam quem era Jesus. Jesus não tinha um trono para se diferenciar dos seus 12 apóstolos. Jesus não tinha uma veste diferente, como você vê retratado nos desenhos animados, nos filmes, nas novelas. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha uma aparência diferente dos seus apóstolos. Ele era simples. E as pessoas não saberiam dizer quem era Jesus. Se na congregação o pastor tem uma cadeira especial, isso não é o Jordão. Isso é uma igreja de Farpá. Isso é uma igreja de Abana. E o reverendo Geazi é o pastor de lá. Pode o Senhor Jesus ser distinguido dos seus discípulos? Ele não era distinguido dos seus discípulos. Será que não disse Judas, aquele que eu beijarei é ele? E o servo não é maior do que o seu mestre. Esses pastores que eu citei, esses padres que eu citei aqui, esses pastores protestantes, evangélicos, branamistas que eu citei aqui, eles dizem que são discípulos de Jesus. Primeiro que eles não são discípulos de Jesus. E se fosse, como que um discípulo pode ser maior que o seu mestre? O seu mestre Jesus, a qual eles acreditam ser, não era diferente. Ele não tinha um trono, ele não tinha uma cadeira confortável, ele não tinha uma veste diferenciada, ele não tinha uma casa diferenciada, ele não tinha um carro diferenciado, ele não morava em um condomínio fechado, ele não tinha alguns milhões de reais na sua conta bancária. Não, senhor e não, senhora. Jesus não tinha isso. Como que vocês, Edir Macedo, vocês, Valdemiro Santiago, vocês, Joaquim Gonçalves, César Augusto, Omar Rodrigues,
Como que vocês, feiticeiros na terra, vestidos como ovelhas, como cordeiros de Deus, dizem ser discípulos de Jesus, com seus carrões luxuosos, as suas casas luxuosas, as suas fazendas, os seus recantos, os seus milhões nas contas bancárias, frequentando os melhores hospitais, frequentando os seus filhos, frequentando as melhores escolas, vocês frequentam os melhores hotéis, vocês frequentam os melhores restaurantes, vocês comem do bom e do melhor nas vossas casas, enquanto os vossos membros estão andando de ônibus, enquanto os vossos membros estão comendo arroz e feijão em casa, andando de bicicleta, andando a pé, na fila do SUS para ser consultado, na fila do SUS para receber um remédio. Oh, vocês não são discípulos de Jesus de Nazaré. Vocês são os reverendos Geazis do nosso tempo. Vocês são aqueles que amam o dinheiro, vivem pelo dinheiro, pregam o dinheiro. Vocês pensam em dinheiro, levantam pela manhã pensando em dinheiro, passam o dia pensando em dinheiro, e à noite, quando vocês vão dormir, vocês dormem pensando em dinheiro, até sonham com dinheiro. E ainda diz que são discípulos de Jesus. Os filhos do diabo estão agora sentados sobre o jumento de Jesus. No versículo 23, o profeta de Deus diz: vocês, profetas e presidentes de igrejas, desçam e venham para o Jordão, venham para a mensagem do profeta Cacofili, se não é condenação para vocês. Vocês, líderes de igreja, venham para o Jordão, para a mensagem do profeta Cacofili, se não é condenação para vocês. Vocês, membros católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, venham para a experiência do Jordão, que é a mensagem do profeta Cacofili, se não é o inferno para vocês. Abandone as praias confortáveis de Farpá e Abana. Sim, plataforma, diante da congregação. Isso é Farpá. E o reverendo Geazi é o pastor. Algumas mulheres insolentes. O que mais tem nessas igrejas protestantes e nessas igrejas evangélicas são mulheres insolentes. Mulheres que pensam que podem ser pregadoras. Mulheres que pensam que podem ser pastoras. Mulheres que pensam que podem ser apóstolas, ministras, missionárias. E elas não sabem que o inferno e o lago de fogo está reservado para elas se elas não se arrependerem. Mulheres insolentes que dizem que o Espírito Santo os enviou para pregar. Mulheres insolentes que fundam as suas próprias igrejas. Mulheres insolentes que criam as suas próprias teologias. Mulheres insolentes que são líderes de cânticos nessas igrejas. Sim, todas essas mulheres insolentes que você vê nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, terminarão no inferno. E onde é que elas estão? Elas estão nas igrejas de Farpá e Abana, a qual o reverendo é o Geazi. Somente o Geazi, ou os Geazis, pode aceitar mulheres insolentes no púlpito de suas igrejas. Algumas mulheres insolentes dizendo que tem ministério de profeta. Mulheres insolentes colocando as suas mãos para orar sobre as pessoas enquanto elas estão menstruadas. Mulheres insolentes pregando nas igrejas enquanto elas estão sobre menstruação. Sim, há muitas mulheres insolentes nessas igrejas hoje, dizendo que são servas de Deus, mas todas elas e aqueles que as seguem terminarão no inferno. Algumas mulheres insolentes, algumas mulheres em menstruação sentadas na plataforma. Onde é que as mulheres sentam na plataforma? Nas igrejas de Geazi, aonde o Geazi é pastor. Se você vê uma mulher sentada na plataforma como se fosse uma pregadora, uma pastora, primeiro que um ministro não pode sentar na plataforma. Os ministros, até mesmo o profeta de Deus, Cacofili, ele senta entre o povo. Os apóstolos sentam entre o povo. Os pastores, os pregadores, sim, todos sentam entre o povo. Não tem cadeira especial na mensagem do profeta Cacofili. Nas assembleias do profeta Cacofili, que são centenas pelo mundo inteiro, você nunca verá o pastor sentado na frente da sua igreja, no púlpito de uma cadeira confortável como se fosse um trono. Você nunca verá um apóstolo sentado no púlpito de uma igreja. Você nunca verá o profeta Cacofili sentado no púlpito de uma assembleia. Todos eles estarão sentados lá com o povo. Mas aonde é que essas mulheres estão sentadas na plataforma? Nas igrejas de Farpá e Abana, a qual o reverendo é Geazi. Sim,
Algumas mulheres insolentes, algumas mulheres em menstruação, sentadas na plataforma, são umas filhas do diabo. Quem são essas mulheres sentadas na plataforma, orando pelas pessoas em menstruação, pregando em suas menstruações, sendo pregadoras e pastoras? São filhas do diabo. Elas irão para o inferno se não se arrepender. Quem diz isso, pregador? O profeta de Deus. É condenação sobre vocês. Vocês precisam vir para a experiência do Jordão, que é a mensagem do profeta Cacô Filipe. E é Jezabel que disse às mulheres, e é Jezabel que disse às suas filhas para agirem assim. Como ela própria se senta no trono real quando Acabe não está lá. Jezabel se sentava no trono de Acabe quando ele não estava lá. É por isso que essas mulheres querem sentar como pregadoras, como pastoras, como ministras. Somente uma neta de Jezabel pode sentar lá, em frente dos homens, sem estar perturbada no seu coração. Filhas de meretrizes, insolentes como as suas mães Jezabéis. Vocês vê? Uma igreja de Farpá pode fazer isso. Por quê? Porque o reverendo lá é Geazi. O pastor lá é Geazi. Você não sabia quem é o Joaquim Gonçalves? Joaquim Gonçalves é um Geazi. Você não sabia quem é César Augusto? Quem é Osmar Rodrigues? Quem é Weber Cordeiro? Quem é José dos Santos? Quem é Febrônio? Você não sabia quem é Vanderlei Pereira de Lemos? Você não sabia quem são todos esses pregadores e pastores branamistas? Sim, o profeta já diz. Eles são os Geazis do nosso tempo. Todos esses pregadores, sem exceção, pregadores, pastores, apóstolos, reverendos e profetas de todas as igrejas evangélicas são os Geazis do nosso tempo. Todos esses pregadores protestantes e católicos são os Geazis do nosso tempo. Exatamente isso. Sim, uma igreja de Farpá pode fazer isto porque o reverendo lá é o Geazi. O Geazi é o pastor dessa igreja. Estas igrejas com ar-condicionado, tapete, algumas têm tapete vermelho até o púlpito, da porta da igreja até o púlpito, né? Para os faraós desfilar sobre ele. Essas igrejas com ar-condicionado, é Geazi que é o pastor. Essas igrejas com tapete vermelho, Geazi é o pastor. Essas igrejas que as mulheres usam calças, né? Onde é que as mulheres usam calças? Na igreja do Geazi, aonde o Geazi é o reverendo. Sim, essas igrejas com ar-condicionado, tapete, que permite a televisão, igrejas que permitem a televisão, para você ver de tudo, tudo que você quiser, filmes pornográficos, novelas, programas imorais, programas Faustão, Silvio Santos, Gugu, e todos esses programas imorais mostrando mulheres nuas, e você está lá assistindo. E você é membro das igrejas do Geazi. O Geazi não proíbe você de ver essas televisões diabólicas com essa programação imunda, com essa programação violenta. O Geazi não proíbe você ver isso. Sim, que não proíbe a televisão, que não proíbe o teatro. Os membros dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, depois de um culto pentecostal, depois de pular no Espírito, depois de cantar no Espírito, depois de rolar no chão no Espírito, depois de rodar no Espírito, depois de fazer tudo no Espírito, eles vão para os teatros assistir os filmes, vão para as televisões para assistir as novelas, vão acessar pornografia nos seus celulares e computadores. Por quê? Porque o reverendo da sua igreja é o Geazi. As suas igrejas são as igrejas de Farpá e Aban, a qual o ministro Naamã conhecia na Síria. Igrejas que não proíbem a televisão, igrejas que não proíbem o teatro, igrejas que não proíbem o futebol, membros e pastores jogando futebol, membros e pastores assistindo futebol na televisão, membros e pastores torcendo para time de futebol. Eles têm até time de futebol. As igrejas adventistas têm o seu time de futebol. E eles vão jogar contra um time de uma outra igreja. E eles organizam os seus campeonatos. E eles jogam o seu futebol para ir para o inferno. Qual é a igreja que permite o futebol? As igrejas a qual Geazi é o pastor. A sua igreja permite o futebol? Então o seu pastor é o Geazi. Igrejas que permitem praias,
membros e líderes nas praias expondo a sua nudez. Mulheres e homens nas praias expondo as suas nádegas. Mas no domingo de manhã, no domingo de noite, estão lá dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está em você, que deixa vocês assistir essas televisões violentas, que deixa vocês acessar pornografia, esse Espírito Santo que não proíbe vocês de ir ao teatro, sim, aos cinemas, que não proíbe vocês de ir às praias, é o diabo. Sim, são demônios de sedução. O profeta de Deus diz aqui, ó, que não proíbe o futebol e as praias. São as igrejas de Farpá. E o reverendo Geazi é o pastor. Nessas igrejas onde a mulher senta com o cabelo falso, coloca alguns apliques, né? Mulheres colocam apliques no cabelo. Algumas cortam o cabelo, depois colocam aplique no cabelo. Mulheres com cabelos falsos. Sim. Nessas igrejas onde a mulher senta com o cabelo falso, calças, unhas pintadas, maquiagem, batom. Essas igrejas, o reverendo lá é o Geazi. Onde as mulheres estão no púlpito para a pregação ou os cânticos, isto é Farpá. E Geazi é o pastor. Essa igreja cujo pastor tem um grande carro, cujos fiéis da igreja são pobres. Edir Macedo com seus grandes carros, suas grandes casas, suas fazendas, seus aviões, suas redes de TV, de rádio, seus bancos. Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, essas igrejas onde o pastor é rico, tem alguns milhões de reais em suas contas, e os seus membros são pobres. O que é isso? É as igrejas de Farpá e Abana. E o reverendo Geazi é o pastor. Essa igreja cujo pastor tem um grande carro e cujos fiéis da igreja são pobres é o Farpá. E Eliseu pregou contra isso no versículo 26. Eles têm carros de táxis. Sim, tem até companhias de táxi. Alguns têm companhias aéreas, companhias de transporte, de táxi, de transporte, ações em companhias, fundações e assim por diante. É o Farpá. E o reverendo Geazi é o pastor. Eliseu condenou isso no versículo 26. Eles são os filhos de Geazi. E Eliseu pregou o clamor da meia-noite para eles. O que eles precisam é da experiência do Jordão. Senão, é condenação para eles. Senão, é inferno para eles. O que eles precisam é a experiência do Jordão, que é a mensagem do profeta Cacô Filipe. Naamã, o ministro da defesa, precisou da experiência do Jordão. Naamã, o ministro da defesa, precisava de uma... Naamã, o ministro da defesa, precisava de uma igreja onde o seu telemóvel pode tocar no meio da pregação. Não tem problema deixar o seu telefone tocar no meio da pregação. Usar o WhatsApp no meio da pregação. Não tem problema você ver o Facebook no meio da pregação. Era o que o Naamã estava acostumado a ver nas igrejas de Farpá e Abana. Membros fazendo ligações na hora da pregação, vendo alguns filmes na hora da pregação. Sim, tudo isso era igreja de Farpá, onde a pregação não é contra o luxo. Eles não pregam contra o luxo. O Geazi, sim, o Geazi não prega contra o luxo. Eles até pregam a favor do luxo. Eles dizem que os filhos de Deus têm que viver no luxo. Eles dizem que os filhos de Deus têm que viver em casas milionárias, luxuosas, têm que ter suas contas bancárias com muito dinheiro. Sim, eles pregam a favor do luxo, não é contra o luxo. E eles dizem que são discípulos de Jesus. Estas igrejas que não pregam contra o luxo, contra o lazer, eles compram algumas chácaras para o seu lazer, alguns recantos para o seu lazer, algumas fazendas à beira de riachos e rios para os seus lazer. Eles compram algumas casas nas praias para o seu lazer, algumas casas em condomínios fechados para o seu lazer. O Geazis não prega contra o luxo, eles não pregam contra o lazer, eles pregam a favor dessas coisas, onde o turismo não é condenado. O Geazi diz que as pessoas podem fazer turismo. Vai para Israel fazer turismo, vai para os Estados Unidos fazer turismo, sim, vai para os países da Europa fazer turismo. Os pastores que pregam, que não pregam contra o turismo,
É porque é os jazis. Eles não pregam contra a homossexualidade. Eles não condenam. Sim, eles não condenam a homossexualidade. Eles até agora estão apoiando. E daqui a um tempo, eles aceitarão padres e pastores homossexuais pregando para eles. Uma igreja de acordo com os seus gostos. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.